Imagina só, você ser teleportado para outro mundo e virar o herói daquele local após derrotar o mal. Após isso, você reencarna e volta ao seu mundo normal como um bebê. Mas ao chegar numa certa idade, novamente é mandado para o mundo onde você se tornou um herói. Doideira, né? É exatamente essa história que vamos ver no anime de hoje. Mas antes de começar, já dá aquele like maroto e se inscreva para dar aquela fortalecida, beleza? Bora pro recap. O anime começa com o nosso protagonista, Yuki, conversando com sua amiga de infância na escola. Ele diz para ela não se aproximar muito, já que assim os outros pensarão coisas erradas sobre eles. Ela diz que não liga e se oferece para cortar o seu cabelo, já que ele está bem grande. Yuki aceita e ela fica bem feliz, dizendo que vai deixar ele bem gatão. Mas enquanto estão conversando, o clima lá fora fica escuro e um círculo mágico aparece no centro da sala. Logo, ele emite um grande brilho e Yuki olha para ele já parecendo saber do que se trata. Após isso, todos os alunos que estavam na sala são teleportados para o outro mundo. E assim que eles aparecem, eles são atacados por demônios com armaduras. Quando Yuki seria atacado, sua amiga Yuri pula na frente para salvá-lo. Mas enquanto ela o abraçava, ele simplesmente pulverizou o demônio com apenas a ponta de seu dedo. Após isso, soldados humanos aparecem e começam a lutar contra os demônios. Os alunos se abrigam e uma cavaleira os encontra. Manda eles saírem dali imediatamente, já que é uma zona de guerra e é muito perigoso. Em seguida, eles são levados até o rei. E eles são recebidos como heróis de outro mundo. O rei explica que o reino dele está sendo invadido por demônios. E assim como 5 anos atrás, eles invocaram heróis de outro mundo para o ajudar. Yuki nesse momento acha bem estranho, já que para ele passou 15 anos. A princesa pede que eles os ajudem nesse problema dos demônios. E os alunos não têm opção a não ser aceitar, já que pensam que se não aceitarem seriam expulsos do castelo ficando à mercê naquele mundo desconhecido. Após isso, eles começam a treinar com espada e magia. E apesar da maioria ter dificuldade, Yuri, a amiga de Yuki, consegue usar magia em sua primeira tentativa. Yuki observa de longe e diz que ela tem talento para magia. Enquanto ele observa, a instrutora o interroga do porquê ele está matando aula desde seu primeiro dia. Ele de forma displicente chama ela pelo seu primeiro nome, e ela diz que é desrespeitoso da parte dele fazer isso. Ela complementa que o jeito arrogante dele lembra o herói de 5 anos atrás. Ela em seguida manda ele voltar para o seu treinamento, e que se não o fizer, ela o forçará a voltar, mesmo que precise usar força bruta para isso. E o que fala é que isso é interessante, e manda ela vir para cima. Ela avança para cima dele, que desvia facilmente e ainda dá um tapa nesse lugar aí que vocês estão vendo. Ela fica completamente constrangida. Yuki pergunta a ela se ela se lembrou agora que levou o tapa. Após ela lembrar quem ele é, sua atitude muda completamente. Ela se ajoelha e chama ele de Setsu-sama, o seu antigo nome. Nesse momento, descobrimos que aquela garota é uma masoquista maluca e implora para ele usar ela como uma cadeira. Olha as ideias dessa maluca, mano. Ela é tão maníaca que após ele sentar nela, ela pergunta se ele perdeu peso. Ele responde que agora está em um corpo diferente e comenta que é meio medonho que ela tenha notado isso. Ela responde que sente felicidade em servi-lo novamente e fica toda feliz em ter seu mestre de volta. Ele, em seus pensamentos, diz que o masoquismo dela ficou pior do que era antes. E nesse momento um cavaleiro chega e pergunta por qual motivo vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, hein? Se inscreve aí! Na verdade, ele pergunta o que diabos eles estão fazendo ali. Elka explica a Glenn, o cavaleiro, que aquele é Setsu e que ele retornou após 5 anos. Glenn fica surpreso, mas acaba acreditando ao ver o jeito que Elka está. Mais tarde, conversando com seus antigos companheiros, ele diz que em sua última batalha contra Toma, o vilão daquele mundo, ele acabou reencarnando como um bebê em seu mundo original. E que agora, ele por algum motivo foi invocado novamente. Após conversar um pouco, ele vai dar uma olhada em Yuri, que está evoluindo muito com magia. Ele fala para ela que talvez ela tenha talento para magia. Ela fica meio preocupada em saber que usará aquela magia para a guerra, mas diz que se for para proteger Yuki, ela faz qualquer coisa. Seus antigos companheiros vêm falar com ele e explicam que provavelmente eles terão uma guerra e que infelizmente não conseguiram evitar isso. Yuki diz que não tem problema, já que não há outra alternativa para isso. Yuki diz que vai acabar com essa guerra mais uma vez e novamente tornar aquele mundo pacífico. Seus companheiros
companheiros se oferecem para ir junto, mas ele nega. Fala que desta vez irá sozinho, já que se Thomas, seu antigo inimigo, estiver envolvido, ele precisa de pessoas para proteger a cidade dele. No dia seguinte, eles se camuflam e tentam entrar na sala do tesouro. Ao adentrar nela, ele pega sua antiga espada, que tem o nome de Kuromaru. E após isso, ele se prepara para partir. Mas antes de ir, Yuri chega e pergunta para ele onde ele irá. Nesse momento, ele explica a ela que essa é a segunda vez que ele é chamado para aquele mundo. E agora, ele está indo encontrar um conhecido dele para parar a guerra que assola aquele mundo. Yuri chora e pede para ir junto com ele, mas ele nega e diz que é muito perigoso para ela, e complementa que vai porque não quer que ela fique em perigo. E nesse momento, ela aceita ficar, mas manda ele fechar os olhos que ela tem uma coisa para dar ele antes de ir. Ele faz assim como ela mandou, e quando parecia que ela iria tascar um beijão nele, ela nos decepciona e usa magia de vento e fogo para deixar o cabelo dele na régua. Yuri diz que enquanto ele estiver longe, ela vai dar duro em seu treinamento para ajudar e proteger aquele mundo junto com ele. E após isso, Yuki parte em sua jornada. Mais tarde, nos é mostrada uma garota viajando em uma carruagem. Aparentemente, ela está levando consigo algumas mercadorias. Em dado momento do trajeto, o cavalo para e se recusa a prosseguir no caminho. E nesse momento, um javali gigante ataca eles. Ele acaba virando a carruagem e a garota é jogada longe. E ao cair, ela deixa cair uma caixa que contém um tipo de broche. Ela fica muito preocupada e vai atrás dele. Quando recupera, calmamente ela vai guardando ele como se não tivesse um javali gigantesco prestes a mandar ela de arrasta para cima. E nesse momento, ela dá de cara com o javali e começa a falar para ele que ela só tem osso e não seria bom ele comer ela. Quando ele iria atacá-la, o nosso protagonista aparece e salva a garota. E ao vê-lo, ela pensa que ele é um bandido e quer roubar o dinheiro dela. Mas ela diz a ele que para ter dinheiro ela precisa entregar essa carga. Yuki diz que não quer dinheiro, ele apenas estava de passagem e fala que se ela está segura, então tá tudo bem. Fala que já está indo embora, e quando ele começa a andar, ela pergunta se ele não aceita ser contratado como guarda-costas dela. E ela diz que pode pagar muito dinheiro. Yuki nega e fala que não precisa de dinheiro, mas ela faz uma cara fofa e ele acaba aceitando, mas diz que não irá levar suas mercadorias, e ela lamenta muito por isso. Porém, o principal ela diz que está com ela, é aquele broche que ela pegou anteriormente. Ela diz que não vai mostrar ele, mesmo ele sendo seu guarda-costas. Eles seguem viagem e finalmente chegam à cidade. Yuki fica impressionado com o tanto que a cidade mudou nesses 5 anos que ele ficou fora. A garota procura navios para ir para o continente demoníaco, mas todos os barqueiros se negam, já que estão em período de guerra e é muito perigoso ir para lá. Ela fica desesperada e em certo momento, alguns guardas abordam ela e ao ver que ela tem licença de mercadora, ficam bravos, já que mesmo em tempo de guerra, eles só pensam em fazer dinheiro. Após isso, eles pedem para olhar a bolsa dela, e ela se nega, já que o broche que ela tanto protege está lá. Os guardas ficam irritados ao ver ela desobedecer e tentam bater nela. Mas antes que ele pudesse acertá-la, Yuki o para e manda eles pararem de mexer com a garota, já que eles não têm permissão para inspecionar civis. Os guardas pensam em atacar Yuki, mas ao ver que tem muita gente olhando, eles resolvem não fazer nada e desistem por enquanto. Após isso, é mostrada uma grande sombra preta na água, e daqui a pouco vocês descobrirão o que é isso dentro d'água. Após isso, eles vão comer, e Yuki pergunta o que ela irá fazer, já que ninguém quer levá-la por estar em tempo de guerra. Yuki diz que levará ela para lá, e que desde o início ele já tinha a pretensão de ir para o continente demoníaco. Mas para ele levar, ele tem uma única condição a ela. Ela deve passar a noite em uma pousada e descansar, visto que ela já se esforçou demais e nem sequer dormiu. Ela aceita, mas o lado mão de vaca dela age mais forte, e acaba pedindo a Yuki para dividir o valor do quarto na pousada. Eles vão para a pousada e Yuki toma um banho, e fala que ela deve ir logo em seguida. A garota vai, mas deixa seu broche com Yuki, e fala que agora confia nele para guardar para ela. Yuki, ao ver o broche, se lembra que ele havia o comprado no passado. Enquanto isso, Huri explica a ele a história daquele broche. Antes de seu avô ir de Americanas, ele recebeu um último trabalho como artesão. Um cliente pediu para ele reparar aquele broche. Porém, seu avô foi de base antes que pudesse terminar o trabalho, e Huri acabou por terminar o que ele havia começado.
e ela prometeu para ele que entregaria ao dono de volta. E por isso, ela está fazendo tudo isso para conseguir entregá-lo ao seu dono. Após ela explicar, ela vai tomar banho e deixa com o Yuki. Ele examina o broche e nota que realmente é o broche que ele comprou há muito tempo atrás em sua outra vida, mas não entende como ele se quebrou, já que ele usou uma magia de proteção bem forte nele. Mais tarde, eles vão dormir. E durante aquela noite, aqueles guardas cornos voltam e perguntam onde está a comerciante e o guarda dela. Eles chegam no quarto e dizem que eles são acusados de se associarem com os demônios. Yuki pega Huri e começa a fugir dos guardas. Eles o perseguem até que ele chega em um local que não tem saída. Porém, lembram daquela sombra escura que eu havia falado mais cedo? Então, nos é revelado o que realmente ela é. Yuki pega a garota e se joga lá de cima no mar, mas antes dele cair na água, uma criatura gigantesca o pega. Yuki a chama de Levia, abreviação de Leviatã, que é o rei dos mares. Aparentemente, o monstro gigante é companheiro de Yuki desde sua vida passada. E em cima dele, Yuki e Huri seguem em direção ao continente demoníaco. O vídeo de hoje começa com uma luta incrível entre Levia e um Kraken. Levia fica desesperada e pede ajuda de Setsu. Após ela vencer, Levia toma sua forma humana e vem até Setsu e Huri. Ele apresenta ela a Huri e diz que o nome dela é Levia, e ela é a deusa do mar e amiga dele. Após isso, Levia fica brava e pergunta o porquê dele não ter ajudado ela. Setsu responde que ele sabia que ela conseguiria, e além do mais, uma luta entre kaijus é algo muito divertido de se ver. Após isso, se perguntam o que farão com aquela lula gigante, já que não podem largar aquilo ali daquele jeito. Setsu então tem uma ideia. Ele resolve fazer anéis de lula frito, que por sinal todos acham deliciosos. Enquanto estão comendo, algumas crianças demônios chegam e Setsu oferece alguns anéis de lula a elas. Elas comem e acham delicioso, e pedem para ele fazer mais para os seus pais também. Eles aceitam e logo vão levando o Kraken gigante num carrinho de mão para a vila dos pescadores. Antes deles chegarem, o anime nos mostra o pessoal da vila reclamando que graças àquele Kraken gigante, eles não conseguem pescar e suas reservas estão próximas do fim. Um deles se exalta e diz que terão que juntar todos os pescadores para enfrentar aquela lula gigante de uma vez por todas. E nesse momento, Setsu aparece e pergunta onde ele pode colocar aquele Kraken gigante. E obviamente, todos ficam completamente chocados. Em seguida, eles fazem uma grande festa para comemorar, e Levia é exaltada como a deusa do mar, enquanto Setsu e Huri ficam responsáveis por fritar e vender os anéis de lula. Após isso, um demônio que é chefe da guarda do rei demônio observa o vilarejo de longe, e por as luzes estarem todas acesas, ele pensa que eles foram atacados e atearam fogo em suas casas, e corre para lá rapidamente. Após isso, Huri pergunta a Levia como ela conheceu Setsu. Ela conta que 5 anos atrás Setsu tentou atravessar o mar dela sem sua permissão. Ela decidiu lutar contra ele, mas levou um pau tão grande e ele obrigou ela a trabalhar junto com ele para trazer a paz e o fim da guerra naquele mundo. Nesse momento, Huri descobre que Setsu é o lendário herói que salvou o mundo 5 anos atrás, e não fazia ideia que era ele quem ela tentou contratar como guarda e entra em desespero. Após isso, Vlad, aquele demônio que vimos anteriormente, chega na vila e grita dizendo que não deixará os humanos fazerem o que quiserem. Mas nesse momento, nota que não tem ataque nenhum, e eles estavam apenas dando uma grande festa. Após isso, eles vão para perto do mar e começam a conversar. Vlad vem e se desculpa com Levia por sua atitude de antes, e diz estar surpreso de ver ela em sua forma humana na cidade. Após isso, Setsu aparece e cumprimenta Vlad, e ele fica surpreso em ver que o herói Setsu voltou. Apesar do seu rosto e corpo estarem diferentes, ele o reconhece. Setsu pergunta por que o homem que é o braço direito da Rei Demônio se afastou dela. Vlad explica que estava procurando por Levia, e nunca imaginaria que ela estaria junto com o herói desaparecido. Em seguida, ele se curva para Setsu e Levia e pede que por favor que eles salvem a Rainha Demônio. Após isso, ele explica que a Rainha Demônio foi pedida em casamento por um grande comerciante chamado Teran. Ele explica que o comerciante ofereceu seus fundos e riquezas para acabar com a guerra, e em troca disso, a Rainha Demônio deveria servir a ele. E para isso, ele tem um colar com uma magia bem forte de servidão. Caso ela aceite, ele supostamente acabaria com a guerra, porém Dezas viraria sua escrava para sempre. E fala que a guerra começou há 1 mês, quando os humanos invadiram.
o que é estranho, já que exatamente há um mês, aqueles soldados com armaduras também invadiram o reino humano com a bandeira do reino demoníaco. E assim como fizeram lá, aqui no reino demoníaco também o fizeram, hasteando a bandeira de Distínia, o reino dos humanos. Setsu, nesse momento, começa a entender o que está acontecendo. Aparentemente, alguém está armando para os humanos e demônios entrarem em guerra novamente. Após isso, Setsu chama Levia para salvar Desas, a rainha demônio. Eles adentram na floresta e seguem rapidamente em direção ao castelo do rei demônio. No caminho, encontram alguns monstros que vão derrotando facilmente. E nesse momento, nos é mostrado um pouco mais do poder de Levia em sua forma humana. Levia pergunta a Setsu o que ele planejou fazer quando chegar lá. E ele responde que simplesmente iria chegar e já deixar o like e se inscrever aqui no canal. Façam isso aí, hein? Na verdade, ele vai simplesmente acabar com tudo e salvar Desas. E fala que é muito estranho, exatamente agora, prestes a estourar uma guerra que nenhum dos lados começou, um cara suspeito venha vender a paz trazendo um colar com uma maldição bem forte a ponto de afetar até a rainha demônio. Eles novamente seguem em direção ao castelo e após isso nos é mostrado um pouco de como foi a vida da rainha demônio Desas até ali. Ela fala que sempre lutou para defender o seu povo, até que um dia, durante a guerra contra os humanos, ela foi derrotada por Setsu, que estendeu a mão para ela e propôs que os dois parassem de brigar e vivessem em paz. E como símbolo da reconciliação entre humanos e demônios, ele entregou um amuleto para Desas. Após um tempo, Setsu desapareceu, e Desa fala em seus pensamentos que mesmo que ele nunca mais volte, ela iria manter a promessa de viver em paz que ela fez com ele. Até que um dia, estranhamente, o ornamento que Setsu deu a ela quebra. E Vlad diz que irá levar a um artesão bem famoso em Distínia, e ele poderia consertar. Esse tal artesão era nada mais nada menos que o avô de Huri, e o ornamento vocês já devem saber qual é. Após isso, nos mostra o dia em que o suposto exército de humanos atacaram os demônios. Desas manda 2 emissários para Distínia para saber o que está acontecendo. E logo após isso, o mercador Teran chega e faz a proposta de casamento para Desas. Os demônios, obviamente, ficam indignados, mas Desas, para manter a promessa que fez com Setsu, cogita realmente se casar com tal comerciante para manter a paz. Desas pensa muito, mas sempre lembra de Setsu, e não vê nenhuma outra possibilidade de manter a promessa, a não ser casar com tal mercador pilantra. Ela começa a chorar, lembrando que Setsu sempre falava que o preto combinava com ela, e agora ela será obrigada a usar um vestido de casamento branco. Após isso, nos é mostrado Teran conversando com um homem encapuzado, e nesse momento descobrimos que tem realmente uma mente por trás disso tudo. Porém, ainda nos é mostrado quem é essa pessoa. Agora, voltamos ao dia do casamento, e estão todos posicionados, os humanos bem felizes, e os demônios, obviamente, bem indignados. Desas aparece com seu vestido de casamento, e com um semblante nada feliz. Ela segue andando lentamente até o altar. Após chegar, o padre começa a anunciar o casamento, e diz que eles podem trocar seus votos. Nesse momento, Teran pega o colar com a maldição de servidão, e diz que graças a esse casamento, ele iria trazer a paz mundial e duradoura. E com isso, ele só pede em troca virar um novo rei demônio. Ele segue para colocar o colar em Desas, e manda ela jurar amor eterno a ele. E nesse momento, ela lembra novamente de Setsu, mas decide aceitar seu cruel destino em troca da paz do seu povo. Mas antes que o pilantra pudesse colocar o colar em seu pescoço, uma grande explosão lá em cima da igreja acontece, e logo em seguida, Setsu aparece dizendo que veio salvar a princesa. Ao longe, Vlad e Huri observam a explosão, e dizem que Setsu é mesmo extravagante, e se apressam para logo chegarem lá. Voltamos para a igreja, e os capangas de Teran vêm atacar Setsu, mas Levia cuida de um por um facilmente. E após isso, comenta com Desas que ela realmente não fica bem de branco. E nesse momento, aquele cara encapuzado que falava com Teran mais cedo aparece, e joga uma magia de sombra contra Levia, e consegue paralisá-la. Em seguida, lança vários ataques contra a deusa do mar. Porém, novamente antes que ele acertasse ela, Setsu intervém e salva a garota. O corno encapuzado não entende nada, e logo Setsu aparece atrás dele e dá um socão. Ele se levanta e diz que não esperava que o herói Setsu apareceria, e fala também que isso é algo importante que ele tem que reportar ao seu chefe.
ele joga um ataque em Setsu, que segura com as próprias mãos e contra-ataca ele. O cara, ao ver que não terá chances, foge para contar ao seu suposto chefe o que aconteceu. Após isso, Desas vem e abraça Setsu, fala que sentiu muita saudade e ele fala que está feliz que ela esteja bem. Após isso, os caras que eles derrotaram são consumidos por maldições, e Setsu analisa o colar que Teran queria colocar em Desas, e se dá conta que realmente quem está por trás disso tudo é Toma, o seu antigo inimigo de 5 anos atrás. Setsu diz que já sabe quem é o inimigo, e ele irá para Regulus, o reino do povo fera, e Deusa fala que realmente ter a ajuda dele seria bom. Após isso, Huri e Vlad chegam, e o demônio fica muito triste ao ver o estado que o salão ficou. Em seguida, Huri dá a Setsu o ornamento, e ele entrega novamente a Desas, deixando a rainha demônio bem feliz. Após isso, eles se despedem e Desas diz que queria ir junto, mas pelo momento que se encontram, isso não é possível. Setsu agradece a ela e fala que quando a paz retornar, ele irá pegar ela para dar uma volta quando ela quiser. E ela fica muito feliz ao ouvir isso. Obviamente, ela é louquinha por Setsu, só não vê quem não quer. Em seguida, Huri revela que Desas permitiu que ela abrisse uma loja ali, e ela pretende seguir os passos de seu avô e se tornar uma grande artesã. Vlad agradece a Setsu por ter salvo sua rainha e eles se despedem, e Setsu e Levia seguem para o reino do povo fera. O episódio de hoje começa nos mostrando como Setsu conheceu Yuri. Vemos que em primeiro momento, Setsu não foi muito amigável, mas aos poucos eles foram se aproximando e se tornaram bons amigos. Certo dia, enquanto voltavam da escola, Yuri diz que gostaria de estudar na mesma escola que ele no colegial. Ela pergunta o que ele acha disso, e ele de forma bem fria diz que ela pode tentar entrar em uma mais fácil, e não deve tentar se esforçar demais para fazer algo só para ficar perto dele. Ao ouvir isso, Yuri fica chateada e vai embora. Ela decide estudar bastante para conseguir ir à mesma escola que ele, mas infelizmente as suas notas não são tão boas. Certo dia, enquanto voltava para casa, alguns caras tentam mexer com ela e chamam ela para sair. Enquanto ela estava sendo importunada, Setsu chega e consegue espantar os pilantras. Setsu então pergunta o que ela irá fazer, já que tentar alcançar algo impossível não é saudável. Mas apesar disso, Yuri diz que quer ir para a mesma escola que ele, e não vai desistir e seguir estudando. Setsu, ao ver a determinação da garota, resolve ajudar ela a estudar, e diz que em troca disso, só quer que ela pare de chorar. E assim, sabemos como os dois ficaram tão próximos. Após isso, voltamos ao outro mundo que eles estão, e temos uma avaliação de poder mágico entre as pessoas convocadas da Terra. E aqui, notamos que Yuri está muito acima das outras pessoas em questão de poder mágico. Os instrutores elogiam ela e falam que por hoje é só. Após isso, Yuri vai atrás dos amigos de Setsu e faz um pedido a eles. Ela pede que treinem ela para ficar mais forte ainda, já que ela precisa disso para poder ficar ao lado dele também. Elka aceita e logo começa o treinamento de Yuri. Elas começam a lutar e Elka nota que Yuri tem muito potencial, mais que qualquer um dos que vieram do outro mundo, mas ressalta que somente poder não basta, ela precisa de coragem. E logo após isso, leva Yuri para um tipo de esgoto subterrâneo para aplicar um teste nela. O teste consiste em derrubar um jacarezão gigante e o mandar de base. Yuri, ao vê-lo, fica muito amedrontada, mas decide atacar o bichão. Mas isso não é o suficiente. Ele vem e contra-ataca ela e consegue fazer um grande arranhão. Yuri joga um segundo ataque e consegue conter o bichão. Porém, ele ainda está vivo. Elka manda Yuri finalizá-lo. Yuri fica muito relutante de tirar a vida de outro ser. E Elka fala que no campo de batalha ela não pode ter essas preocupações, já que se ela não o fizer, outro vem e manda ela de comes e bebes. E que se ela quer proteger alguém, ela deve estar pronta para tirar vidas. Yuri, ao ouvir isso, fica muito frustrada por não conseguir. Outro dia, uma garota vem falar com Yuri. Ela cura os ferimentos causados pelo jacaré e vem conversar com ela. Fala que vê Yuri como uma deles, já que o olhar que Setsu tem para ela é igual ao que ele tem com eles. E pergunta por que dela querer tanto ficar com Setsu, já que ela sabe que ele traz muitos perigos consigo. Yuri responde que ele ajudou muito ela até hoje, e nada mais justo do que ela recompensar ele por isso. Após isso, a garota sai e conversa com Elka. Fala para ela que está tudo bem e que Yuri é muito forte. Elka retruca dizendo
que para Yuri deve ser fácil se defender no campo de batalha. Porém, ela ainda não tem a determinação para tirar a vida de outra pessoa. E juntas, elas decidem treinar Yuri e dar a determinação que falta a ela. Em seguida, Yuri vai falar com Glenn e ele vê que ela ainda está chateada pelo que houve no dia anterior. Ele fala para ela não se preocupar, já que é natural para pessoas boas hesitarem em tirar vidas, mesmo que seja pelo bem de quem você ama. Ela pergunta a ele onde ele tirou a determinação que ele tem. Glenn responde que apenas decidiu fazer as pessoas sofrerem para que as pessoas ao seu redor parassem de sofrer, mas fala que isso serve para ele, e talvez Yuri deva achar outro motivo para a sua determinação. Ela fica pensando nisso e resolve o que fará. No dia seguinte, ela segue treinando, e no teste de magia, ela demonstra um poder gigantesco que impressiona a todos. E mais tarde, novamente Elka leva ela ao subterrâneo para novamente lutar com o jacaré. Ele aparece e confronta Yuri. Ela manda Elka observar sua determinação e logo ataca o bichão, porém não o finaliza. Elka acha impressionante, mas Yuri diz para ela que não tirou a vida dele, apenas o incapacitou por um tempo, e fala que essa será sua determinação. Ela não roubará a vida de ninguém, e também não vai perder para ninguém. Elka desiste e fala que está tudo bem. Fala que Yuri até parece um pouco com Setsu, e que ela está impressionada com isso. Fala também que ela deve seguir treinando, já que ainda precisa de mais poder. No dia seguinte, é informado para todos que o rei decretou que eles logo deverão ir para o reino demoníaco, a fim de lutar contra os demônios. Agora, após mostrar um pouco mais sobre Yuri, voltamos a Setsu, e vemos que ele está viajando com Levia em direção ao continente do povo fera. Em dado momento da viagem, a carroça para, e dão carona a duas garotas demônios. Setsu, ao ver a garota, fica paralisado, e diz que faz muito tempo que não a via. A garota, ao ver que ele é Setsu, o seu antigo mestre, fica emocionado e começa a chorar. Setsu explica a Levia que aquela é a Lise, e eles viajaram um tempo junto na outra vez que ele foi convocado. E nesse momento, a Lise diz que era aprendiz dele, mas Setsu nega. A Lise apresenta a Melly, a outra garota que está junto com ela, e fala que elas são quase como irmãs. A Lise pergunta a Setsu por que ele sumiu do nada e a abandonou. E Setsu explica. Ele fala que teve uma missão muito importante, e que era vir aqui embaixo do vídeo e deixar aquela inscrição marota. Se inscrevam aí também, Ele também pergunta se ela não quer ir com ele para o continente do povo fera. Ela diz que até queria, mas não pode, já que está com um grande problema para resolver no vilarejo onde ela mora. Ela fala que recentemente aceitou uma missão para derrotar um dragão que estava atacando uma vila pacífica, e foi nesse momento que ela conheceu Amélia. Prestem atenção nessa garota, terá um grande plot twist com ela. Amélia diz que sua família sumiu, e que provavelmente o dragão tenha os pegado. A Lise, ao ouvir isso, fica comovida e pergunta se ela não gostaria de virar sua irmã mais nova. Setsu, ouvindo a história, acha meio estranho e pergunta se o irmão de Amélie realmente foi atacado por um dragão. A Lise explica que toda vez que o dragão ataca, vários moradores desaparecem. E isso não foi só com o irmão dela. Fala também que todos somem sem deixar rastros. E Setsu fala que isso não é normal, já que quando um dragão ataca, sempre deixa algum vestígio. E em seguida, o anime nos mostra a luta de Alice contra o dragão. Ela até conseguiu feri-lo, mas infelizmente o dragão conseguiu escapar. E quando ela voltou à vila, todos os moradores, com exceção de Amélia, haviam sumido. Alice fala que quer logo encontrar o irmão de Amélia, para que assim ela novamente possa viver com tranquilidade. Alice pergunta o que Setsu acha. Ele responde que nunca ouviu falar disso, e que a história parece um pouco estranha, mas que apesar disso, ele quer ajudar, já que sua preciosa pupila está em perigo. E as garotas, ao ouvir isso, agradecem. Levia começa a teorizar pelo que pode ter causado o sumiço de todas as pessoas da vila, e fala que tudo isso pode ter sido causado por um necromante que transformou todas as pessoas em zumbi. Setsu pergunta onde fica o dragão nessa história. Levia diz que ele é um dragão zumbi, e Setsu diz que isso não faz nenhum sentido. Levia então fala que pode ter sido uma sereia, já que elas possuem a habilidade de atrair pessoas. Setsu fala que tudo bem, a não ser pelo fato deles estarem no meio de uma montanha que só tem floresta, e não tem como ter sereias. E nesse momento,
Amélia diz que os monstros do mar têm um cheiro específico, e sendo assim, seria fácil identificá-los. Em seguida, Setsu levanta outra hipótese mais absurda que todas as de Levia. Ele fala que o sumiço das pessoas pode ter sido causado pelos alienígenas. E como era de se esperar, todos acham impossível. Nesse momento, a carroça para e o cara que conduz ela fala que não pode passar dali enquanto a água não abaixar. Setsu pergunta a Lise o porquê desse dragão ter atacado o vilarejo tantas vezes. Levia fala que ele pode ter muita fome, ou simplesmente foi atraído por mana. Em seguida, explica que a mana das pessoas atrai monstros. Por exemplo, se alguém usar magia poderosa dentro do vilarejo, isso provavelmente atrairia muitos monstros. Setsu diz ter mais uma pergunta, que é o porquê dos moradores terem sumido sem deixar rastros, e fala também que as pessoas não somem do nada, e suspeita que as pessoas sumiam primeiro e depois o dragão atacava para cobertar esses sumiços. A Lise diz que isso é impossível, e que para isso deveria ter um conjurador na vila, e ela não sabe de ninguém que poderia fazer isso. Setsu então fala a ela para perguntar para a própria pessoa que fez isso, e olha para Amélia, suspeitando dela. A garota tenta se explicar e Setsu faz mais uma pergunta. Diz que quando ele falou sobre sereias e monstros do mar, ela sabia que eles tinham um cheiro diferente. Ele pergunta como ela sabia disso, sendo que ela mesmo falou que sempre morou nas montanhas e nunca foi ao mar. E lembram daquele plot twist que falei? Então, nesse momento, sem ter para onde correr, Amélia revela sua verdadeira identidade. Todo esse tempo, ela era o próprio dragão que atacava a vila. Ela se transforma e começa a atacar eles. E nesse momento, Setsu manda a Lise atacá-lo junto com ele. E assim se inicia a batalha contra o dragão. Ele segue atacando os dois e Setsu cria uma abertura para que a Lise ataque o bichão. Ela pula e maceta o crânio do dragão, derrotando ele com apenas um ataque. Bom, pelo menos é isso que eles pensam. Após isso, Setsu se despede dela e segue em cima de Levia para o continente do povo fera. Ao mesmo tempo, nos é mostrado que Amélia não foi de vez. Ela aparece novamente e informa que todos os moradores da vila se tornaram bonecos dela. E informa também que ela é quem criou todos aqueles guerreiros que atacaram tanto humanos quanto demônios para criar uma guerra. E fala que Toma é seu mestre. E dessa forma se encerra o vídeo de hoje. Querem saber mais sobre essa história? Então já se inscreve e ative o sininho para não perder quando lançarmos o próximo episódio. Já deixa também aquele like maroto para levar esse vídeo cada vez mais longe. E por fim, deixei aqui na tela final um vídeo incrível, que conta a história de um gordola que descobriu outro mundo e voltou com vários poderes e todo maromba. Vale muito a pena ir lá, beleza? Fui!